Você já sentiu que sua jornada é diferente? Como se estivesse destinado a algo maior, mas incompreendido pela maioria? Aqui, exploramos a profundidade da missão dos escolhidos. Aqueles que caminham em uma estrada solitária, carregando uma energia intensa e transformadora. Se isso ressoa com você, então está no lugar certo. Inscreva-se no canal e deixe seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas que, assim como você, estão em busca de propósito e autenticidade. Vamos juntos nessa jornada. Você já notou como algumas pessoas simplesmente entram em um ambiente e tudo ao redor parece mudar? Não importa o que estavam fazendo ou falando, a atenção parece se desviar, os olhares são atraídos e as energias são ajustadas. Os escolhidos possuem essa presença. É uma aura que transcende o comum, uma força invisível que atravessa as conversas cotidianas e mergulha fundo nas emoções e pensamentos das pessoas ao redor. Eles não precisam falar alto ou buscar chamar a atenção. Sua própria presença faz isso por eles. O ar ao redor se altera, as vibrações se intensificam, e é como se, por um momento, o tempo desacelerasse apenas para acomodar sua energia. Mas essa presença também é desafiadora para muitos. Há algo nos escolhidos que provoca desconforto, não porque eles fazem algo errado, mas porque sua essência toca em camadas profundas das outras pessoas, aquelas partes que muitas vezes preferimos não enfrentar. É como se, ao simples ato de estar por perto, eles iluminassem o que muitos preferem manter nas sombras. Essa luz, embora fascinante, também pode ser intimidadora. É por isso que, mesmo atraindo olhares, os escolhidos também acabam afastando aqueles que não estão prontos para lidar com o que essa presença revela. E mesmo assim, eles continuam a caminhar entre nós, carregando essa força silenciosa, poderosa, inescapável. Um lembrete vivo de que existem profundezas em todos nós que precisam ser exploradas, mesmo que isso nos cause desconforto. A energia dos escolhidos é diferente de tudo o que se pode explicar facilmente. Não é algo que se vê, mas que se sente. Uma vibração intensa que envolve e, muitas vezes, perturba. Estar na presença de um escolhido é como estar próximo de uma chama. Alguns se aproximam em busca de calor, enquanto outros recuam, temendo se queimar. Essa energia é densa, quase palpável, e carrega um peso espiritual que pode ser ao mesmo tempo atraente e esmagador. Aqueles que estão ao redor dos escolhidos sentem isso. É uma força que preenche o ambiente, alterando o fluxo natural das coisas. Conversas triviais de repente parecem vazias, e a profundidade da presença de um escolhido faz com que a superficialidade se torne insuportável. As pessoas ao redor são confrontadas com uma verdade crua e inescapável, que algo maior está acontecendo, mesmo que não consigam entender o que é. Por isso, a energia de um escolhido pode ser ao mesmo tempo um ímã e uma barreira. Ela atrai os que estão em busca de algo maior, de uma verdade mais profunda, mas também repele aqueles que preferem o conforto das distrações cotidianas. É uma energia que exige atenção, que pede reflexão e que muitas vezes expõe o que os outros estão tentando esconder. Estar perto de um escolhido nunca é uma experiência neutra. É sempre transformadora, para o bem ou para o mal. A jornada dos escolhidos é marcada por uma profunda solidão. Apesar de estarem destinados a grandes coisas, de serem portadores de uma missão elevada, essa estrada é solitária. Poucos conseguem verdadeiramente compreender a profundidade da sua essência ou a magnitude do que carregam. Não é que eles escolhem estar sós, mas a própria natureza de quem são os afasta do convívio comum. É como se a imensidão de seu propósito criasse uma barreira invisível entre eles e o resto do mundo. Esse isolamento, porém, não é uma fraqueza. Na verdade, ele serve a um propósito. A solidão dos escolhidos é o terreno fértil onde sua força interior é cultivada, onde eles têm o espaço necessário para ouvir as vozes que realmente importam, as da sua alma e do divino. Enquanto muitos se cercam de barulhos, distrações e companhias que preenchem vazios momentâneos, os escolhidos encontram seu poder na quietude. É nessa solidão que eles se alinham com o seu verdadeiro chamado, longe das expectativas e pressões externas. Mas essa jornada solitária também é dolorosa. A ausência de compreensão,
O constante sentimento de ser incompreendido cria um peso invisível. Muitas vezes, os escolhidos anseiam por alguém que possa ver além das aparências, que entenda o fardo que carregam, mas esse alguém raramente aparece. Eles devem, portanto, aprender a caminhar sozinhos, a encontrar conforto na sua própria companhia e a confiar que, mesmo na solidão, estão sendo guiados por uma força maior. É nessa solidão que eles crescem, se fortalecem e, eventualmente, cumprem o propósito para o qual foram chamados. Os escolhidos enfrentam uma barreira quase intransponível quando se trata de se conectar verdadeiramente com os outros. Sua singularidade, aquela essência profunda e incomum que os define, muitas vezes os separa das pessoas ao seu redor. Eles veem o mundo de forma diferente, sentem mais intensamente e pensam em profundidades que poucos conseguem alcançar. Isso cria uma distância inevitável entre eles e a maioria das pessoas, que muitas vezes não compreende ou se sente à vontade com a complexidade de sua alma. Enquanto muitos buscam conversas superficiais, distrações diárias e relacionamentos que preenchem o momento, os escolhidos anseiam por algo mais profundo. Eles procuram por conexões que ressoem com sua missão espiritual, que compreendam as camadas da vida e da existência de maneira mais intensa. No entanto, encontrar alguém que entenda essa profundidade é uma tarefa árdua, e o resultado é, frequentemente, um sentimento de isolamento, mesmo quando estão cercados por outros. É difícil para os escolhidos explicar o que sentem, pois suas experiências não se alinham com o que é considerado normal. Eles não estão satisfeitos com as respostas fáceis ou com a rotina do cotidiano. Sua busca é por algo mais elevado, mais autêntico, e essa busca os afasta de quem não compartilha dessa mesma fome espiritual. Essa desconexão leva muitos escolhidos a sentirem que estão sempre à margem, observando o mundo como um estranho, procurando por almas que vibram na mesma frequência. Algo raro e precioso de se encontrar. E assim, eles seguem em frente, carregando essa solidão interna, sabendo que seu caminho é diferente. Mesmo que não encontrem facilmente uma conexão profunda, eles entendem que isso faz parte de sua jornada. E no final, essa busca pela autenticidade os leva mais perto de sua missão e propósito maior. A presença dos escolhidos é como um espelho, refletindo de forma crua as fraquezas e falhas daqueles que os rodeiam. Sem dizer uma palavra, eles expõem, apenas por estarem ali, aquilo que as pessoas tentam esconder. Suas inseguranças, medos e inconsistências. E isso não é algo que os escolhidos fazem de propósito. Acontece simplesmente porque a luz que carregam é tão intensa, tão pura, que ilumina as sombras ao redor. Para muitos, encarar essas sombras é desconfortável, até doloroso. Esse reflexo involuntário faz com que algumas pessoas se afastem. Elas podem não entender conscientemente o que está acontecendo, mas a presença do escolhido as força a lidar com partes de si mesmas que prefeririam ignorar. É como se, ao estarem perto de alguém com uma missão tão clara, com uma autenticidade tão genuína, fossem lembradas de suas próprias dúvidas, medos e falhas. E, ao invés de abraçar essa oportunidade de crescimento, muitos escolhem o caminho mais fácil, o da fuga. Os escolhidos, por sua vez, percebem isso, embora muitas vezes sem entender completamente por que isso acontece. Eles sentem o distanciamento das pessoas, as barreiras invisíveis que surgem, e isso pode ser doloroso. No entanto, com o tempo, aprendem que essa reação dos outros não é uma falha deles, mas uma resposta natural ao impacto profundo que sua presença provoca. Mesmo sem tentar, os escolhidos forçam os outros a olharem para si mesmos de maneira honesta, e nem todos estão prontos para isso. Esse fenômeno faz parte do fardo que os escolhidos carregam. Eles não apenas caminham em uma jornada solitária, mas também são evitados por muitos devido à sua capacidade de refletir verdades que as pessoas tentam evitar. No entanto, é exatamente essa capacidade de trazer à tona a verdade que os torna tão essenciais. Mesmo que isso resulte em solidão, sua presença continua sendo uma força transformadora para quem está disposto a encarar suas próprias sombras.
Os escolhidos têm uma presença que vai além do comum, uma profundidade espiritual que transforma o ambiente ao seu redor. No entanto, essa profundidade nem sempre é bem recebida. Para muitos, estar na presença de um escolhido pode ser desconfortável, pois a intensidade de sua energia e a clareza de sua missão contrastam fortemente com a zona de conforto em que a maioria das pessoas prefere permanecer. Essa presença provoca um desconforto que vai além do físico. É algo que toca a alma, que confronta as camadas mais profundas do ser. As pessoas sentem, mesmo que inconscientemente, que ao lado de um escolhido, suas próprias fraquezas, dúvidas e medos são trazidos à tona. A intensidade da vibração espiritual de um escolhido expõe a superficialidade, forçando aqueles ao redor a lidar com questões que talvez preferissem evitar. E nem todos estão prontos para enfrentar essa realidade. Assim, muitos escolhem se afastar. Optam por ficar nas zonas de conforto que criaram, onde suas crenças e padrões não são desafiados, onde não precisam lidar com a profundidade e intensidade que os escolhidos trazem. Essa reação não é uma rejeição consciente, mas uma defesa natural contra o confronto interno que a presença de um escolhido gera. Os escolhidos, por sua vez, percebem que sua energia não é para todos. Entendem que, ao trazer à tona o que está oculto, acabam criando distâncias, mesmo sem intenção. É uma dualidade que carregam. Eles têm o poder de iluminar as trevas, mas essa luz pode ser ofuscante para aqueles que ainda não estão prontos para enxergar. E apesar disso, continuam em sua jornada, cientes de que sua presença, mesmo desconfortável, tem um papel essencial no despertar espiritual de quem está ao seu redor. Com o tempo, muitos escolhidos percebem que a solidão é uma escolha inevitável e, em muitos casos, uma preferência. Depois de serem mal compreendidos, evitados ou até julgados por causa da intensidade de sua presença, eles encontram refúgio na própria companhia. A solidão se torna um espaço seguro, um lugar onde podem se expressar livremente, sem medo de julgamentos ou incompreensões. Nesse espaço, eles encontram paz e clareza para se conectar profundamente com sua missão espiritual. A solidão não é algo que os assusta. Ao contrário, é nesse estado que os escolhidos podem realmente ouvir as mensagens do divino, refletir sobre o propósito maior que carregam e crescer espiritualmente. É como se, ao se afastarem do barulho do mundo, eles finalmente encontrassem a harmonia que tanto buscam. Aqui, eles não precisam esconder sua intensidade, nem diluir sua autenticidade. Podem ser inteiros e verdadeiros. No entanto, essa preferência pela solidão não significa que eles não valorizam as conexões. Os escolhidos apreciam relacionamentos profundos e significativos, mas compreendem que essas conexões são raras e preciosas. Eles preferem a companhia de poucos, daqueles que realmente os entendem e respeitam sua jornada, em vez de se cercarem de multidões que não compartilham da mesma vibração. Esse distanciamento do coletivo é necessário para proteger sua energia e preservar sua missão. Na solidão, os escolhidos encontram força, equilíbrio e renovação. E quando emergem desse espaço solitário, estão ainda mais preparados para cumprir o propósito para o qual foram chamados, cientes de que, embora possam caminhar sozinhos, seu impacto no mundo será profundo e duradouro. Os escolhidos carregam em si uma autenticidade que é inegociável. Eles não conseguem se conformar com a superficialidade ou viver de acordo com as expectativas impostas pela sociedade. São guiados por uma missão espiritual superior, e é isso que os diferencia. A vida de um escolhido não é movida por busca de validação externa ou por seguir os padrões de sucesso que muitos perseguem. Pelo contrário, eles vivem para cumprir um propósito maior, um chamado que vem de dentro, e que muitas vezes está em desacordo com o que a maioria das pessoas considera normal. Essa missão espiritual os força a ir além das máscaras que o mundo insiste em usar. Eles não conseguem fingir ser algo que não são, e não toleram a falsidade nos outros. Isso faz com que os escolhidos se destaquem em qualquer lugar que estejam. Enquanto muitos se conformam com a superficialidade, os escolhidos vão mais fundo, buscando sempre a verdade, o real, o essencial. Essa autenticidade é ao mesmo tempo uma bênção e um desafio,
Por um lado, ela permite que os escolhidos atraiam aqueles que estão em busca de algo verdadeiro, de uma conexão genuína com a vida e com o propósito espiritual. Por outro lado, essa mesma autenticidade pode ser uma barreira, pois muitos não estão prontos para lidar com a verdade que os escolhidos representam. Isso faz com que os escolhidos sejam muitas vezes mal compreendidos ou até rejeitados por aqueles que preferem viver na superfície. Apesar disso, os escolhidos seguem firmes em sua missão. Eles sabem que, embora essa autenticidade possa afastar muitos, ela também é a chave para transformar vidas e cumprir o propósito pelo qual foram chamados. Ao serem verdadeiros consigo mesmos e com a missão espiritual que carregam, os escolhidos iluminam o caminho para outros que, assim como eles, estão buscando algo maior. A presença dos escolhidos exerce uma força magnética sobre as pessoas. Uma combinação poderosa de atração e medo. É quase como se, ao estarem em sua proximidade, as pessoas fossem atraídas por sua luz e, ao mesmo tempo, profundamente intimidadas por ela. O brilho espiritual dos escolhidos, essa força autêntica e indomável que eles carregam, tem o poder de inspirar e desafiar. Aqueles que cruzam seu caminho podem, num primeiro momento, sentir uma atração incontrolável pela sabedoria e pela profundidade que eles emanam. Há algo misterioso e cativante na maneira como os escolhidos veem o mundo, algo que instiga a curiosidade e desperta o desejo de estar perto. Mas com o tempo, essa mesma luz pode se tornar incômoda para muitos. Quando estão na presença dos escolhidos, as pessoas são forçadas a confrontar suas próprias sombras, seus medos e inseguranças. A autenticidade dos escolhidos serve como um espelho, refletindo as partes de si mesmas que os outros preferem manter escondidas. E é aí que o medo surge. Ao se verem confrontadas com essas verdades inegáveis, muitas pessoas optam por se afastar, preferindo a segurança das ilusões e da superficialidade. Esse ciclo de atração e medo é uma realidade constante para os escolhidos. Eles percebem como sua luz, inicialmente admirada, pode rapidamente tornar-se motivo de afastamento. E isso não é algo fácil de lidar. Ser uma fonte de inspiração, mas também de desconforto, é um fardo que os escolhidos carregam em sua jornada. Ainda assim, eles compreendem que esse processo faz parte de sua missão: iluminar, desafiar e transformar, mesmo que alguns escolham recuar em vez de abraçar essa mudança. Ao fim, os escolhidos aceitam essa dualidade. Sabem que, mesmo que não consigam manter todos ao seu redor, aqueles que permanecem são os que estão dispostos a enfrentar suas próprias verdades e caminhar ao lado deles nessa jornada espiritual. É essa mistura de atração e medo que molda as relações ao longo do caminho dos escolhidos, e eles entendem que faz parte do propósito maior que carregam. Se esse conteúdo falou com você, deixe seu comentário e compartilhe suas experiências. Eu quero saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem. E claro, inscreva-se no canal para continuar acompanhando essa jornada de propósito e despertar. Nos vemos no próximo vídeo.